Muito bem, meus irmãos, nós então estamos terminando hoje aquele estudo, né, aquela exposição dos Salmos. Nós começamos aí em meados de fevereiro e estudamos alguns Salmos, de forma aleatória, é verdade, mas os Salmos eles sempre estão conectados uns aos outros. Tanto que hoje nós sabemos, devido aí ao trabalho, né, maravilhoso de muitos irmãos, de arqueólogos, de teólogos, de grandes homens de Deus, que os Salmos eles estão apresentados numa coleção em que um salmo dá ocasião a outro, né? Até então, né, isso algum tempo atrás, talvez algumas décadas, nós achávamos que cada hino, cada salmo, cada celebração, ele era isolado. Hoje a gente tem condições de saber que um dá ocasião a outro, né? Então, por exemplo, o Salmo número 1 e 2, ele é uma introdução. E aí, à medida que a gente vai lendo, o Salmo 4, por exemplo, né, ele vai trabalhando algum tema teológico, alguma característica do Senhor, e ele já vai costurando o assunto para que o outro salmo responda aquilo que foi pedido. Então, os Salmos, ele não é uma coleção desconexa. Um salmo dá ocasião a outro, né? E isso traz uma beleza poética literária maravilhosa, ok? Uma outra questão que nós discutimos aqui, e aí o que eu estou demonstrando aqui nessa parte introdutória, eu já discuti lá naquele domingo, alguns meses atrás, quando a gente começou a trabalhar os Salmos. Então eu estou recapitulando para mostrar a beleza escriturística, poética, teológica do Salmo. O Salmo também, ele reflete a experiência do povo de Deus. A ideia dos Salmos é demonstrar como pessoas como nós lidaram com suas crises. Pessoas que tinham motivos e se tornaram desesperançosas, angústias, falamos de caverna, pessoas que tiveram problema de várias sortes, ou de várias circunstâncias, como Davi, por exemplo, que cometeu, né, roubos teológicos, atitudes, né, mesquinhas, e a maneira que ele se arrepende. Então o Salmo, eles são histórias não divorciadas da vida, separada, não, eles refletem o contexto da experiência do povo. E por que isso é importante? Porque a religião, e aí eu coloco a religião aqui tudo no mesmo pacote, eu não estou falando de vida em Cristo, de esperança da eternidade, daquela mensagem que nos liberta de uma religiosidade de máscara, de engessamento, de placar a ser conquistado. O Evangelho é a graça que nos liberta, não é? Mas toda religião, ela tem a intenção de nos tirar do chão da vida. A religião, ela propõe que nós nos afastemos das pessoas. É comum que as pessoas que se afiliam a algum grupo religioso, que se pertençam, elas passam a desconsiderar. É como se tornasse uma vida fluídica, né? Etérea. Alguma coisa que escapa da terra e procura só as questões celestiais divinas. Algumas pessoas acham que se tornam anjos, não é? E esquece de viver a vida. O Salmo vai demonstrar que o crente, aquele que teme a Deus, ele teme a Deus para enfrentar a vida no chão em que a vida acontece. E aí a gente vai ver essas experiências, né? Então a religião, muitas vezes, ou quase sempre, ela nos leva a nos desinteressar pela vida. Pessoas, elas desistem do trabalho, ou trabalham de forma relaxada. A gente vê isso, inclusive, em Tessalônica. O Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, porque eles queriam tanto que Jesus voltasse, o transportasse para uma dimensão celestial, que eles deixaram de trabalhar. E Paulo ficou tão chateado, e teve que ser mais contundente na segunda carta, diz assim, faz o seguinte, irmãos, se vocês não querem trabalhar, não come também, não é? Porque a religião, ela tem esse apego, esse apelo. E é muito propício que nós, ou propício talvez não seja a palavra adequada, mas é característico que eu e você, à medida que temos contato com a palavra de Deus, com o hino que foi aqui entoado como tributo a Deus, nos dê um certo comportamento que nós queiramos escapar da vida. O Salmo é o contrário. O Salmo nos convida a viver
a vida aqui e agora. Os salmos, eles são lamentos, angústias, gritos de desespero e de alegria de pessoas que estão aprendendo a lidar com a vida. Irmãos, o Evangelho nos ensina a enfrentar a vida com dignidade. O Evangelho nos ensina, inclusive, uma das palavras que ontem aqui eu trouxe, né, na abertura dos embaixadores, do trabalho da Conexão Real, foi que vocês aqui, muitos de vocês vão perder e ganhar na competição, né, que houve aqui, mas perca com a mesma dignidade quando vocês ganharem. Respeitem o ganhador, porque, irmãos, a vida a gente só perde, de vez em quando a gente ganha, não é assim? E se acostume com isso. O Evangelho não te dá um condão mágico, como aqueles contos de fadas, você vai tocando em tudo e tudo vai se transformando segundo a sua vontade. Não é assim, irmãos, não é? Você não é a última bolacha do pacote, você não é pessoa exclusiva de Deus. E se for, a última bolacha é que toma mais impacto, né? E quebra, a vida nos quebra, irmãos, né? Pode acreditar nisso aí. Então, os Salmos, ele vai nos mostrar que são pessoas de carne e osso, que são seduzidas, que se enganam, pessoas que têm crises emocionais como nós. O Davi, o Moisés, os salmistas, eles passam por circunstâncias que você e eu passamos. Então a intenção dos salmos não é nos arrebatar da vida, nos deixar desinteressados pela vida, como que nós fôssemos uma massa, né, de corpo, a carne que não serve para nada, e estamos prontos a esperar a volta de Jesus, a ser transportado para um lugar divino, celestial, onde as coisas de fato acontecerão da melhor maneira possível. Não, isso de fato nós esperamos, mas a vida está acontecendo, irmãos. Nós precisamos continuar cuidando da vida. Precisa escovar o dente, precisa pentear o cabelo. Não é assim? Tem gente que se abandona, e é claro que eu estou indo nos extremos aqui, mas precisa trabalhar. E quando você vai trabalhar, o ônibus atrasa, a marmita esfria. Não é assim, irmãos? Quando chove, chove para todo mundo, irmãos. Não é só para o ímpio. Quando o pneu do ônibus fura, quando o metrô atrasa, é para todo mundo. Se o arroz aumentar, pode acreditar, vai aumentar para você também. Então, a vida cristã, a proposta bíblica, evangélica, ela não nos promete nos colocar numa bolha hermética, te proteger de tudo. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a enfrentar as dificuldades com galhardia, olhando para o Senhor. É isso que acontece. Eu queria, e de verdade, com toda a intensidade do meu ser, estender as minhas mãos e dizer 2 ou 3 palavras mágicas e a sua vida está resolvida. Eu queria colocar a mão na tua cabeça, como a gente vê as propostas por aí, e resolver todos os seus problemas. Mas, irmãos, se eu colocar a mão na tua cabeça e resolver todos os seus problemas, você não tem problema nenhum, não é? Então o Evangelho, e aí a questão dos Salmos, ele nos ensina a trabalhar com dignidade, ele nos ensina a conviver com a família. E a gente sabe que relações em qualquer nível, instância da vida, eles são difíceis, irmãos, não é? Eu até estava brincando ali, você viu que eu estava com um colírio aqui, eu amanheci com os 2 olhos bem inchados, estava colocando ali, até brinquei com a Mara, né? Eu falei assim, acho que a Kézia me deu um murro à noite, eu nem vi, né? Ela não está aqui, mas se ela estiver ouvindo, eu vou ter problema quando chegar em casa, né? Então, os 2 olhos inchados, eu falei, o que aconteceu? Não sei, né? Aí brincando, deve ter sido ela que deve ter me castigado à noite. É claro que é uma brincadeira, né? Mas, irmãos, relações, elas não são espetaculares, não vai descer um anjo e nos isentar de problemas. A vida não é assim. E o quanto antes você entender que a vida é vivida de uma forma dificultosa, a trabalho, a vida é dificultosa, trabalhosa, vai ser melhor para você ser trazido, né, para a realidade. Ou seja, o Salmo, ele trabalha com interesse pela vida. Você ainda não está no estado eterno. Você precisa se interessar pelo trabalho, pela família, pela comunidade, pelos amigos. E muitas vezes a religião quer nos fazer acreditar que nós agora somos extraterrestres. Não no sentido do filme do Spielberg, né? Ser um ET esquizofrênico ou sei lá qualquer outra coisa, mas no sentido que o mundo já não me pertence mais. O mundanismo nós temos que lutar contra ele, mas o mundo nós vamos viver nele.
Enquanto Jesus não vier, nós vamos passar por pandemias, por guerras, rumores de guerra, inflação. De vez em quando a gente vai rir de alegria, mas o cotidiano é a angústia. Se você não administrar bem seu dinheiro, não adianta colocar a culpa em um tal devorador. Aí a responsabilidade é sua, que gasta mais do que ganha, que é escravo do marketing e do consumismo. Então você percebe que Salmo nos ensina a gratidão também. Portanto, o Evangelho é uma proposta para viver de forma condigna nesse tempo, esperando que o Senhor um dia nos dará o paraíso que foi perdido. E nesse dia, então, as questões estão resolvidas. Então, de todos os salmos que nós temos aqui, ele vai trabalhando angústia de verdade, gente de verdade, gente que tem enxaqueca, dor de barriga, pessoas que têm dificuldade de administrar os seus bens, que se meteram em dificuldades, não por culpa de um inimigo, mas por conta da fragilidade emocional, por conta de deficiência de caráter, por uma série de questões que a culpa é da pessoa. E muitas vezes a gente vai ver que eles não transferem culpa, mas eles batem a mão no peito com o punho cerrado e como se dissesse, minha é a culpa, minha é a culpa. E nós discutimos aqui algumas vezes, muitos dos inimigos que se levantam contra nós, têm razão de ser, irmãos. Muitos inimigos que vêm tirar satisfação conosco, eles têm razão de ser. É o Salmo 139. Nós, muitas vezes, somos uma pedra de tropeço para muitas pessoas. Você é assim, eu sou assim. Então, muitas pessoas que se levantam contra nós, nós temos que colocar diante de Deus, eu sou o culpado. Eu sou o culpado com intenção e muitas vezes sem intenção, porque nós não dominamos as contingências da vida. Discutimos isso aqui muitas vezes. Então, eu proponho aqui, de uma forma dinâmica, bem ligeira, retomar cada um dos salmos em um versículo e em uma frase. Não os 150, mas os salmos que nós trabalhamos aqui, ok? Para terminar essa parte introdutória aqui, os salmos, ele é o livro, ele é a coleção bíblica que ele compõe, você encontra nele todo o escopo, todo o histórico teológico. No Salmo você encontra toda a gama de confissão bíblica sobre o caráter de Deus, a atividade de Deus, o interesse de Deus. Deus é chamado de Criador, Sustentador, Protetor, Salvador, Juiz, aquele que estabelece aliança, aquele que restaura. Então você tem livros específicos na Bíblia que trabalham esses temas. Em Salmo, por ser uma composição poética de elogio ao caráter de Deus, de louvor ao caráter de Deus, ele abrange toda essa gama. Não falta em Salmo nada do que nós precisamos aprender sobre quem Deus é, como Ele age e quem nós somos. Muito bem, retomado essas questões, nós então começamos em algum tempo aí, a trabalhar os salmos, mostrando que eles são elaborados, juntados em 5 livros. Vocês vão lembrar disso, mas deve ter gravado aí no YouTube, aí, no canal da igreja, você retoma lá. Qual a ideia? O salmista, ou o último editor, ele juntou os salmos, e a cada final, os 150 são 5 livros, e a cada final de salmo, de livro, ele coloca uma doxologia. Doxologia é um louvor. A palavra doxa significa louvor, adoração. Então ele termina uma coleção e escreve, louvado seja o Senhor por aquela coleção. Depois ele começa o segundo livro, você vai encontrar na tua Bíblia aí, essa coisa bem estruturadinha. Ele termina e diz assim, louvado seja o Senhor. Isso repete no final do livro 1, do 2, 3 e 4. No final do livro 5, o Salmo 150 é a doxologia que celebra toda a composição, toda a coleção. E o Salmo 1 e 2, ele é a introdução. Sabe quando você pega um livro, você tem a história, a exposição do que o autor se interessa, e no começo do livro, nas primeiras partes, você tem alguma coisa como se fosse prólogo, índice, ele vai te ensinar onde cada coisa está. O Salmo 1 e 2, ele não faz parte da coleção, no sentido de que ele não é um louvor do livro, ele é um manual.
Ele está dizendo assim, ó, para você usar melhor toda a coleção, você usa dessa maneira. Então você tem como se fosse uma bula de remédio, né? Um manual de instrução melhor, não é? Você compra um produto e aí você tem, ó, esse produto você usa melhor dessa maneira. Então o Salmo 1 e 2, ele vai dar o que? A instrução. Ele vai dizer assim, ó, é bem-aventurado aquele que faz isso, isso, isso. E não é bem-aventurado aquele que não faz, é iníquo. E aí então aquilo vai te dizer como ser feliz e como não ser feliz a partir das instruções do Salmo 1. Então o Salmo 1, que nós trabalhamos como introdução, ele trabalha com dois caminhos que você tem a proposta em toda a coleção do Salmo: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Ele vai te mostrar que você precisa meditar na lei. E meditar não é aquela questão como se fosse um budismo, que você fica pensando. Não, não. Inclusive, nós temos uma ideia de que a mente tem que ser aberta. A gente diz, ó, seja a mente aberta. O Salmo é o contrário, ele propõe uma mente fechada para não escapar o conteúdo. A ideia de meditar é a ideia de ruminar, a ideia de ficar lembrando o tempo todo, porque aquilo que você aprende interpreta a vida. O texto que nós aprendemos, a pregação que ouvimos, se ela não interpretar a vida, o evangelho não foi pregado. Percebe? Por isso que a introdução, o Salmo 1 e 2, ele não tem a ideia de trazer um calafrio nas suas espinhas, não tem uma ideia de mexer com o seu sensorial, não tem uma ideia de mexer com suas emoções, embora também o faça, não é verdade? Porque é uma poesia, mas a ideia é que você seja aguçado no intelecto, porque o evangelho é renovação da mente. Quanto mais você conhece na mente, quanto mais você aprende da palavra, melhor você interpreta a sua vida por meio do reino de Deus. Você vai usar um óculos, uma cosmovisão, que vai interpretar. Eu estou vendo de uma maneira aqui, ou melhor, não estou vendo nada, né? Mas quando eu coloco, ele interpreta essa ideia. Por isso que você tem essa introdução. O Salmo 1, ele nos instiga ao estudo e meditação da lei. O Salmo 2, ele mostra a vinda do reino. E o Salmo 1, verso 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 2, que diz respeito à vinda do reino, lá no verso 12, ele vai dizer assim: como são felizes os que nele se refugiam. Percebe? O Salmo 1 e 2, ele é introdutório, porque ele começa e termina com a mesma palavra, bem-aventurado. Bem-aventurado se você fizer isso. E no fim, bem-aventurado aqueles que estarão refugiados no Senhor, que herdarão o reino. No outro momento, nós trabalhamos já de um sobressalto, o Salmo número 8. O Salmo número 8, ele trata da impressão digital de Deus. O Salmo número 8 vai mostrar que a natureza, ela tem a impressão de Deus. E tudo que existe, ela tem a capacidade eloquente de demonstrar que existe um Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclamam a sua grandeza. Mas no Salmo, ele vai exaltando a natureza. Mas chega num dado momento do Salmo, ele vai dizer que a natureza, ainda que seja esplendorosa, há uma coroa. E vai dizer que nós somos a coroa da criação. E por isso que no verso 4 do Salmo 8, ele diz assim: quem é o homem para que ele se importe? A ideia é de que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu extraordinário absoluto, não está apartado de nós. Ele tem misericórdia. Quem somos nós para que ele se importe? A coroa da criação. Tanto é assim que nos perdemos em Adão, mas Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus se importa conosco. No Salmo 23, nós temos um salmo de confiança individual. E nós vimos no Salmo 23 que a confiança é uma relação construída por meio da experiência. Lembra disso? A fé não vem sem dificuldade. A credulidade não vem sem a incredulidade. Primeiro eu não creio,
Deus se mostra, eu passo a crer. Porque se a fé, ela nascer simplesmente de um fator, talvez biológico, sensorial, espiritual, ele é um produto da sua mente. Mas porque é a graça de Deus, é Deus que se revela, nos empurrando muitas vezes para a dificuldade. É no meio da tormenta que nós conhecemos aquilo que o salmista, de forma individual, ele até monopoliza: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa é uma relação de confiança, essa é uma relação de quem conhece a provisão de um pastor. O Salmo 32, nós temos uma crise física e emocional, que teve origem num pecado não confessado. O Davi, ele teve uma atitude translocada, uma atitude animalesca. Ele cometeu um adultério e um assassinato, e ele foi confrontado, e por isso ele se arrependeu. Por isso que o Salmo 32, verso 3, está escrito assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A ideia da construção gramatical aqui é a ideia que ele sofria tanto com o pecado que os ossos deles doíam. E aí me faz lembrar alguma coisa aqui, nesses últimos dias. Nós não somos pessoas dadas, acostumadas com o frio. E o frio fez doer os ossos. Não sei de vocês, mas o meu doeu, não é? Imagine pessoas que moram em outros extremos ainda. É claro que é mal comparando, mas é um incômodo, que traz desconforto. E a ideia do Davi é que o pecado não confessado, ele cria dor física. O pecado não confessado, ele cria um estado de angústia emocional também. E o Davi, no Salmo 32, ele está nos aconselhando: é melhor você confessar os seus pecados para a sua saúde. Porque enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Muitos dos nossos problemas, das nossas dores, é porque nós colocamos para debaixo do tapete os nossos pecados, quando na verdade nós temos um sumo sacerdote, que nós podemos entregar, contar de uma forma segura, que ele nos perdoará. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E eu lembro que nesse dia também eu fiz uma colocação perturbadora e provocativa. E eu disse o seguinte: nós não temos medo do pecado, nós temos medo que descubram os nossos pecados, porque está em jogo a nossa reputação. Eu e você não temos medo de pecar e transgredir a santidade de Deus, porque nós não amamos Deus como deveria. Nós temos medo que as pessoas descubram quem de fato nós somos, quando na verdade deveríamos ter medo de pecar e ferir a santidade de Deus. É por isso que você e eu precisamos orar e cantar esse salmo: enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em seguida, nós estudamos o Salmo 46. O Salmo 46, ele celebra a vitória final de Deus sobre as nações. Ele mostra que Deus, ele preserva o seu povo apesar das tribulações. E quantas vezes, olhando o cenário mundial, do mundo que nós vivemos, parece que não tem saída. Nós andamos e chegamos num lugar, batemos a cara no muro, e não tem como transcender. A vida nos leva para a circunstância em que nós não temos saída. Nós chamamos de aporia. O que é uma aporia? Não tem saída. Ela vem da palavra poros, Poros, esses furinhos que tem, que ele soa, A gente soa, tem saída, é o poros. Uma aporia não tem saída, está bloqueado. E o texto mostra que as confusões das nações, as guerras, elas nos levam para esse estado de angústia, que não há saída. E nós perdemos a capacidade de crer, do ponto de vista humano. Então o salmista, no Salmo 46, ele nos chama a atenção, no verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E o Salmo continua demonstrando que o mar se agita, a ideia de um tsunami, e você vai lembrar disso. E Deus simplesmente diz assim: fica quietinho aí, e a coisa se acalma. Tsunami
é do nosso ponto de vista. Do ponto de vista de Deus, é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É uma questão de perspectiva. Se eu estiver abaixo aqui, eu olho na horizontal. Mas se eu estou aqui, eu olho de cima. Deus está olhando de cima. E não há tempestade, não há nada que roube o seu sossego. É um sossego eterno. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente. Depois nós estudamos o Salmo 53. O Salmo 53, ele faz nascer o pavor no coração dos ímpios. E você percebe que os Salmos ele tem uma gama, são diversos assuntos. E num dado momento, ele vai nos ensinar que o ímpio, quando ele não desiste da sua impiedade, ele começa a ter pavor de circunstâncias que de fato não existem. É Deus que coloca o coração e o pavor. Ele diz assim no verso 5: olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. O que o texto está dizendo? Algumas circunstâncias, os inimigos se levantam, eles ficam tão fora e desconectados da realidade, que eles começam a criar monstros, começam a criar situações como se inimigos estivessem atacando. Mas o texto está dizendo que, em determinado momento, é Deus que coloca o pânico no coração do ímpio, para que ele desista de perseguir o justo. Ele diz: tem medo, eu estou com medo daquela circunstância. Mas na verdade não tem circunstância nenhuma. É o pavor santo do Senhor que tomou conta daquela pessoa, para que ela pare e desiste de perseguir os santos. É mais ou menos, o assunto é o outro, mas o que o Salomão ele trabalha em Provérbios. Diz o preguiçoso: tem um leão na rua. E a gente sabe que o texto, ele está demonstrando que o preguiçoso, para não trabalhar, ele mente, ele cria: eu não vou trabalhar porque tem um leão na rua. É mentira, ele está com preguiça. Mas na cabeça dele, ele acredita tanto, que ele não sai para trabalhar. Ele cria: não, tem um leão lá, se eu sair para trabalhar. O contexto é da mentira. Mas é isso que acontece. Em algum momento, o ímpio fica tão perturbado, ele é tão maldoso, que ele acredita naquilo que no comportamento dele, que ele projeta a maldade no mundo. E ele fica apavorado. Bendito é o pavor que Deus traz sobre os ímpios, senão nós já teríamos sido consumidos. É o temor do Senhor que vem ao coração, à mente do ímpio persistente, porque senão nós teríamos dias de trevas ininterruptas. Os momentos de alegria que nós temos, é o Senhor se levantando e colocando um pavor naqueles que nos perseguem. Bendito é o Senhor e a sua santidade. O Salmo 67, o texto vai nos ensinar que o reino de Deus é a inclusão de todos os povos num povo só. Eu lembro que eu trabalhei aqui a questão da política, da preferência. A ONU, ela se preocupa em estabelecer a paz mundial. Mas a gente vê nos textos bíblicos que ninguém pode trazer essa paz mundial. Ninguém pode estabelecer uma paz, a não ser o príncipe da paz. Os próprios judeus da revelação não admitiam que o evangelho, que a pregação, a aliança fosse pregada, entregue às outras nações. É por isso que a todo tempo vai aparecendo alguém estrangeiro à nação de Israel. É por isso que um tal de Naamã, sírio, é curado. É por isso que uma mulher sírio-fenícia é curada. É por isso que estrangeiros são exaltados no texto, mostrando o quê? Que Deus salva não apenas um povo exclusivo da sua preferência. Deus salva todas as pessoas. Todas, não no sentido total, mas todas sem isenção. Não todas no sentido de que todos serão salvos, mas haverá diante do trono de Deus gente de toda língua, tribo e nação. Todos, não no sentido global, sem exceção, mas todos representantes de tribo, língua e nação. E é por isso que o Salmo 67, lá no verso 4, ele diz assim: exultem e cantem de alegria, pois Deus governa com justiça todas as nações. O Salmo 75, ele faz um contraste entre o governo humano e o governo divino. A terra, ela é uma sociedade que oscila no ritmo instável das injustiças. Nós preferimos um tipo de governo como se ele fosse o salvador da pátria. Nós preferimos uma democracia porque a monarquia já feneceu, já não apetece mais.
De repente a democracia também não serve, queremos outro tipo de governo. E qual é o tipo de governo que vai ajustar, resolver o problema da humanidade? Nenhum, porque ela é construída a partir de interesses humanos. E também nós vimos que nós não podemos dar crédito aos homens, não porque eles são sumamente maus. Existem pessoas boas em todos os âmbitos. A questão é que nem o ser humano tem condições de dominar todas as contingências. E nós vimos que, ainda que exista um rei, um presidente, um líder, que ele queira governar para o povo, ou com bondade e justiça, isento de problema e de mácula, ele pode morrer, e vai morrer. E porque ele morre, aquilo que ele intuía não é efetivado, mostrando que você não pode colocar suas esperanças no governo, não porque ele é sumamente ruim só, mas porque a vida dele é finita. E aí então no Salmo 75, o verso 10, o salmista diz: destruirei o poder dos ímpios, mas o poder dos justos aumentará. E dado o momento, ele chega na plenitude, porque quem haverá de governar é Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. No Salmo 82, nós temos um lamento, um estado de tristeza, um estado de angústia no Salmo, porque ele vai demonstrar o fracasso de Israel em cuidar dos pobres da comunidade. E nós vemos na lei do Senhor, no mandamento de Moisés, que Deus deu por meio de Moisés, o interesse da comunidade pelos órfãos, pelas viúvas. Órfão e viúva não significa necessariamente o órfão e a viúva, mas é todo o povo ou toda pessoa em estado de fragilidade. Toda pessoa que está no estado de fragilidade, ele deve ser objeto de interesse de uma comunidade. Seja ele viúvo ou viúva ou não, seja órfão ou não. Então a ideia é de uma fragilidade, pessoa que seria consumida pelo turbilhão da vida. E Israel, por conta de um exclusivismo, uma santidade utópica mascarada, perdeu o interesse. E aí o Salmo 82, verso 3, o salmista diz assim: garantam a justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham o direito dos necessitados e dos oprimidos. O Salmo 90, o Salmo começa dizendo que Moisés é um homem de Deus. E nós vimos aqui que um homem de Deus, ele não nasce pronto. Um homem de Deus não fica pronto, ele não é terminado de uma noite para outra. Um homem de Deus é construído enquanto ele vive. É por isso que nós devemos colocar uma plaquinha aqui: em construção, em manutenção. Enquanto você estiver desse lado da eternidade, você está em construção. O que nos alegra, quem tem o formão para nos formar e não nos deixa deformar, é a mão da graça. É o Espírito de Deus que vai tirando os excessos, o mau caratismo e tudo o que é bagagem mundana, para que no último dia nós estejamos de acordo com o propósito de Deus, envergando a estatura de varão perfeito, para herdar então novos céus e nova terra. Bendita é a mão da graça, que vai nos disciplinando até o último dia. Como diz Paulo, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Nós estamos em constante manutenção. E no Salmo 90, o Moisés, ele vai nos mostrando que nos poucos anos de vida, nós precisamos aprender a desfrutar de Deus desse lado da eternidade. Senão, irmãos, a vida vira um peso insuportável. Foi aqui que, se eu não me engano, eu falei um pouco sobre alegria. Você precisa encontrar alguma coisa que te traga alegria. Irmãos, não é possível, nós não temos absolutamente nada que não nos faça rir. Alegria é coisa séria no céu, como já disse alguns reformadores. O C.S. Lewis, do Crônica da Nárnias, ele diz assim: se no céu não pode rir, não quero ir para lá. O Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é digno, nisso pensai. Ou seja, você precisa ter alguma coisa para você se alegrar, senão você vai murchar igual uma uva passa. Senão você vai se transformar numa pessoa insuportável. Tem pessoas que acham que tristeza é sinônimo de santidade. Tristeza insistida e sem motivo é motivo de chatice, irmão, não é de alegria. Uma pessoa santa,
assim, na força da religião, ela se torna uma pessoa insuportável. Irmãos, como é difícil andar com pessoas assim. Elas são fiscais da sua fé. Mano, vem no culto. Não sabe se eu tenho dor de barriga, não sabe se eu tenho dinheiro, não quer saber. Ela quer saber que você não atingiu o placar. Não veio, porque ela é fiscal. Porque ela vive na dependência do outro. A religião, irmãos, ela escraviza. Você precisa ter um motivo de alegria. Se for justo, digno, vai dar risada. O Salomão diz isso. O coração alegre aformoseia o rosto. Não é assim? Então, eu sei, sendo repetitivo, não tem problema nenhum. Nem que seja para ficar esteticamente mais bonitinho, irmão, dá risada. Dá risada. E o Salomão, o Moisés está dizendo isso, né? Você precisa aprender a desfrutar de Deus. Sabe aquela coisa boa que você come, você até fecha os olhos, que coisa maravilhosa. Sabe aquele momento que você quer que eternize, né? Seja alguma coisa que você está vendo, um episódio de um filme, um livro, uma música, você não quer que ela acabe, porque aquilo te enche a alma, ela expande a sua alegria, o seu interesse pela vida, a vida fica mais colorida. Você precisa ter esses momentos aí para quê? Para a glória de Deus. Alegria é um mandamento na Bíblia. Alegrai-vos no Senhor. Procure alguma coisa para você desfrutar com o Senhor. E eu disse também nesse momento que sempre haverá fiscais. Tá rindo por quê, hein? Porque eu quero. Porque eu estou feliz. Porque o Senhor me salvou. Porque eu comi hoje de manhã, porque eu saí da minha casa, eu dormi bem, porque eu vou encontrar uma comunidade que ama o Senhor, eu quero rir, eu quero me alegrar. Você precisa procurar alguma coisa para se alegrar, para a glória do Senhor. Um coração alegre, ele traz elogio àqueles que te veem ao Senhor. Um coração alegre, uma vida disposta, é um coração e uma vida que honra o Senhor, que louva o Senhor. Culto também é rir com alegria para a glória do Senhor. Alegre-se no Senhor. Você tem motivos para que isso seja feito. Se você não fizer isso, a vida vira um peso insuportável. O solteiro quer uma namorada, depois não quer mais, ele quer ficar noivo, depois ele quer casar, depois ele não quer mais casar, quer começar de novo. Nós somos assim, não é? Quem não tem trabalho quer trabalhar, quando está trabalhando não quer mais trabalhar. Não é assim? Está vendo? Já rimos de alguma maneira aqui, né? Já louvamos ao Senhor. Então, irmãos, se a gente não procurar um motivo justo, digno de alegria, essa eterna insatisfação vai roubar a alegria do louvor a Deus. É por isso que o Moisés, ele diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vá se alegrar, irmãos. Faça alguma coisa que te dê alegria, porque senão a vida fica arrastada, a vida fica difícil, a vida fica sombria, lúgubre. Vá se alegrar para a glória do Senhor. Enquanto a eternidade não vem, ali teremos o que? Alegria plena e absoluta. Mas desse lado da eternidade, temos motivos de alegria para a glória do Senhor. O Salmo 103, ele é um louvor didático. Ele ensina que os adultos precisam aprender a orar, precisam aprender a louvar ao Senhor, para que a próxima geração não perca, para que a próxima geração não seja desestimulada. Ele é didático porque os pais ensinam os filhos a louvar ao Senhor louvando. Quando uma geração perde a capacidade de louvar, a próxima geração perde mais um pouco. É por meio do exemplo, é por meio da atitude. Uma vez um pastor amigo meu, ele disse alguma coisa mais ou menos assim. Ele disse assim, eu sei que nem é necessário orar de joelhos. E é verdade, a Bíblia não tem isso. Para o judeu, orar de joelho é uma questão assim extrema. Um judeu, ele não ora de joelho, ele ora de pé, né? Ele ora de joelho quando alguma coisa é extrema. Por isso que Paulo vai dizer, por esta causa me coloco de joelhos. Então quando uma coisa ela está assim, num ponto crucial, é uma atitude assim de humilhação, dizendo, Senhor, eu preciso. Mas você não tem mesmo.
E aí um pastor amigo meu disse assim: por que eu oro de joelhos? Para que os meus filhos vejam que eu estou orando, para que eles não percam a prática da oração. Então não é nem por conta do meu temor, da minha prática, de que Deus só responde oração de joelhos. É para que eles vejam eu orando, para que eles orem também. Por que os filhos se desinteressam pela leitura da palavra? Porque os pais não leem. Por que se desinteressa pela frequência no culto? Porque os pais não vêm. Por que não ama a escola dominical? Porque nós não estamos nem aí com a escola dominical. Por que não vem aprender a Bíblia? Porque a gente não tem muito interesse. A outra geração vai ser pior. O Salmo 103, ele é um convite para que você seja o exemplo. Se os adultos perdem o desejo da adoração, a próxima geração se cala. Por isso que no verso 107 ele diz: o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Percebe? Então, irmãos, o jeito de ensinar é fazer. O jeito de levar à prática é praticando. O Salmo 115 vai nos mostrar que nós somos semelhantes aos deuses que nós cultuamos. É inexorável. Isso quer dizer o quê? Não tem outro jeito. Com quem que você parece? Com o Deus que você cultua. Você é exatamente a reprodução do seu culto. Por isso que, se você ama o mamon, que é o dinheiro, você é avarento. Por isso que, se você cultua o sexo livre, você é pornográfico. Porque tudo isso é uma divindade estabelecida. Se você é iracundo, você é agressivo. Ou seja, você vai se plasmando, você vai se identificando, vai tomando a forma do Deus que você cultua. É por isso que Paulo vai dizer o quê? Sejais imitadores de Cristo, porque você reproduz na tua personalidade o Deus que você cultua. Essa é a graça do Evangelho, porque não há outra possibilidade. Quem é você? Espelho, reflexo, reprodução do Deus que você cultua. Por isso que o Salmo 115, ele vai dizer assim, verso 4 a 8, os ídolos têm boca, mas não sabe falar, tem olhos, mas não pode ver, tem nariz, mas não sabe cheirar, tem mão, mas não pode apalpar, tem pés, mas não podem andar, tornem-se semelhantes a eles os que adoram. Percebe? Quem é você? Reprodução do Deus que você cultua. Não tem jeito. Você reproduz aquele que você cultua. O Salmo 119, ele é conhecido como o saltério de ouro, que ele é um acróstico do alfabeto hebraico. Ele começa da primeira letra até a última letra do alfabeto. Ele é uma composição de 8 versículos. Cada um dos versículos, ele começa com a letra proposta. É como se você pegasse o alfabeto em língua portuguesa e o A. Então, cada linha dos 8 versículos, ele começa com um A, fazendo um elogio de louvor ao Senhor. É claro que na tradução você perde isso. Mas você pega o texto hebraico, ele é até esteticamente bonito, porque ele começa do A até o Z, né? Se fosse língua portuguesa. Então ele é o saltério de ouro. E aí o texto vai mostrar que decorar a Bíblia não significa conhecer a Bíblia. A gente vê algumas pessoas falando a Bíblia de cor e salteado. Dizem de Gênesis a Apocalipse sem errar. Mas aquilo está apenas no âmbito, né, intelectual, que não traduz no comportamento. O texto vai mostrar que decorar versículos bíblicos não significa conhecer a Bíblia. Há quem cita de cor diversos versículos, mas não conhece a Bíblia, porque não aprende a pensar biblicamente. Percebe? A questão não é o que você conhece do texto bíblico, mas a questão é se você aprendeu a pensar biblicamente, se você aprendeu a interpretar a vida a partir do texto bíblico. Então é possível que você não saiba o que está escrito em Deuteronômio 17:3. Não sei mesmo, nem sabia que tinha, né? Mas a questão não é se você conhece a letra fria, mas se você sabe interpretar o espírito da lei, aquilo que no âmago da lei, o que ela te ensina a interpretar a vida. O Salmo 119, ele diz isso, por isso que no verso 23, 24, ele diz assim, é Salmo 119, é o Salmo 119, verso 11. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti.
coração aqui não é o órgão do sentimento como nós ocidentais pensamos. A palavra coração aqui, ela está ligada à mente. Guardar é a ideia de um depósito mental. A ideia de amor e de coração não está relacionada ao sentimento só. Também está, mas ela está ligada a uma ideia de intelecto, a ideia de guardar, de reter. A ideia de coração não é ideia emocional, sentimentalista, não. A ideia de coração é uma ideia de atitude. Por isso que o texto vai dizer para louvar ao Senhor de toda a sua força, seu corpo e seu coração. Alguma coisa assim, não é? A ideia de que tudo que você é, você louva a Deus. Agora, imagine Deus te amando sentimentalmente, né? Eu te amo de todo o meu coração, como se Deus fosse um ser apaixonado por nós. Eu te amo tanto, né? Como se fosse escravo de uma paixão. Não, Deus me ama, Deus nos ama com uma razão existencial que tange, que está na sua capacidade cognitiva. Amar a Deus e guardar a palavra no coração diz respeito a pensar acerca da fé e agir acerca do que pensou e aprendeu. Porque o Evangelho não é um suicídio intelectual. O Evangelho é a capacidade renovadora do Espírito de Deus de nos dar capacidade intelectual para decifrar a vida e viver pela glória do Senhor. O Salmo 119, então, ele diz para guardar no coração a palavra. O Salmo 120 ao 134 é a trilha sonora da vida. Lembra disso? Depois aí, alguns fizeram alguma chacota comigo, que eu fui falando aqui, né? Fizeram um bullying. Que eu fui falando das músicas, né, que fazia parte da história da minha vida. Eu me arrisquei até cantar algumas delas. E cada um de nós tem aqui a trilha sonora. Depois eu pensei que trilha sonora não é a palavra mais adequada para o mundo moderno, é playlist. É isso, não é? Cada um tem a sua playlist da vida, aquela música que te leva ao passado, que transporta. Você, ao ouvi-la, você sente o perfume de uma flor. Você sente e ouve a voz de uma pessoa no imaginário, porque você tem a sua playlist. São músicas que você lembra. E cada um de nós tem a sua composição, a sua trilha sonora. Nós também temos a trilha sonora na nossa vida com Deus. Aliás, eu cheguei a citar aqui de um lugar onde eu fui pastor. Nós tínhamos um coral maravilhoso. E eu lembro que nós cantávamos lá Agnus Dei, né? Assim, era um momento maravilhoso. E infelizmente, a semana passada, domingo, o nosso maestro morreu, né? O maestro Moza, um homem de uma humildade, uma competência, e infelizmente, Deus resolveu tomar para si, semana passada. Isso me trouxe bastante lembranças, tristeza também, mas todos nós temos uma trilha sonora. É isso que é cantado, Salmo 120 ao 134. Ele começa dizendo, nós estávamos no Egito, mas o Senhor tirou. No deserto nós vimos os montes e lembramos, vamos à casa do Senhor. Ele vai construindo, mostrando que Deus tirou do Egito e deu uma cidade, a trilha sonora. No Salmo 139, nós exaltamos atributos incomunicáveis de Deus. Atributo incomunicável é aquilo que ele não comunica, é exclusivo. Por exemplo, Deus é amor e nos deu a capacidade de amar. É claro que não a intensidade dele. Deus é justiça e nos deu a capacidade de ser justo. É claro que não na intensidade dele. Mas existem atributos que são exclusivos de Deus e faz Deus ser o que é. Senão você seria Deus também. E Deus é onipresente. E você não é. O que é onipresença? Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo, e todo ele. Um absurdo para nós. Deus é onisciente. Deus sabe tudo sobre tudo, sem nunca ter aprendido nada. Imagine isso. Ele sabe tudo, sobre tudo. Quando que ele aprendeu? Nunca, porque o conhecimento é inato a ele. É nato a ele. E Deus é onipotente. Deus tem toda a força. Nada lhe escapa. O Salmo 139, ele diz isso. Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levanto. E num dado momento ele vai dizer assim, ainda que uma palavra chegasse à sua boca, ele já sabia o que você ia dizer. Eu mais ou menos sabia o que eu ia dizer aqui essa manhã, mas eu não sabia na ordem. Isso vai me vindo, isso vem vindo, e eu vou falando, como se algo falasse em mim e eu fosse falando. E eu não sabia como eu ia expor essa coisa. Algumas novidades vão vindo, eu vou falando, outras vão deixando para lá, mas eu sabia o que ia dizer.
Mas Deus, na eternidade passada, sabia cada sussurro, cada pingo no i, cada vírgula, porque Ele tudo conhece, Ele tudo sabe, nada lhe escapa. O Salmo 139 é uma exaltação aos atributos de Deus. Por isso que no verso 23 ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige pelo caminho eterno. O Salmo 142 é o Salmo da caverna. Nós somos empurrados para a caverna. A caverna são as circunstâncias de desespero, o prostrar-se em desânimo, o desejo de fugir para algum lugar em que sejamos protegidos. Mas a caverna é o lugar onde um anonimato desesperador nos toma de assombro. A caverna é um lugar que nós queremos um refúgio, mas a solidão angustiante nos assalta. E quantas vezes nós entramos na caverna por motivos justos e injustos. E o Salmo 142, ele mostra que o Davi é um sujeito assim. O Samuel já havia morrido, era um que o sustentava, que o aconselhava. O seu amigo também já não tinha mais condições, o Jonatas, ele era caçado pelo Saul. E ele mostra que ele foi para a caverna, mas ele resolveu na caverna não ficar prostrado, lambendo as próprias feridas. Ele resolveu na caverna olhar para o alto, e por isso que no verso 5 ele diz: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Lembra que refúgio é a ideia de uma cidade forte. Mesmo na caverna ele diz: eu estou na caverna, mas eu estou seguro, porque a caverna não me detém, ela não me poda, ela não me confina. Eu olho para o Senhor, Ele é o meu refúgio. Irmãos, a vida vai nos empurrando para as cavernas. Nós muitas vezes criamos algumas cavernas e entramos nela. Mas esse é o momento que, se você está na caverna, a olhar para o alto e clamar ao Senhor, mesmo na sua mais densa caverna, o Senhor é o teu refúgio. É Ele que pode mudar a circunstância. Tanto mudou que aqueles que foram procurar o Davi na caverna foram treinados por ele e se transformaram no exército dos valentes de Davi. No Salmo 146, o texto vai mostrar para nós que as instabilidades políticas sempre foram uma preocupação humana. No passado viviam em constantes guerras. Hoje nós temos as tais diplomacias, mas mesmo elas não são capazes de nos ajudar a resolver os nossos conflitos. E aí Jesus vai aparecer no Sermão do Monte, ele vai dizer que são bem-aventurados os que choram. E na filosofia mundana, na conduta mundana, chorar é para os fracos. Aliás, muitos de nós ainda ensinamos os nossos filhos a não chorar, porque não é coisa de homem, moleque. Agora, ser manhoso é uma coisa, chorar de forma lícita é outra. Irmãos, se eu tiver vontade de chorar, você pode ter certeza que eu não tenho nenhum pudor, eu vou chorar, né? Eu não tenho nenhum problema. E se eu tiver vontade de chorar, irmãos, eu não estou nem aí com aquele que vão falar da minha reputação. Chorar é uma bênção. Chorar aos pés do Senhor, irmãos, faz aquela água que para aqui, ao invés de ela apodrecer, ela escorre pelos poros da alma e te alivia. Nós temos que aprender a chorar aos pés do Senhor. Chore, mas chore com intencionalidade. Chore aos pés do Senhor, porque a mão santa sabe recolher as nossas lágrimas. É por isso que está escrito: bem-aventurados que choram. Jesus também vai dizer no Sermão do Monte, porque manso não é aquele que sobressai numa sociedade como essa, mas Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso não é fracote, manso não é tíbio, manso não é covarde. Mansidão é a capacidade de entender que o Senhor haverá de conduzir as coisas. Mansidão é a capacidade da gentileza, mas a gentileza não rouba a masculinidade. A gentileza não nos torna efeminados e fracotes. A mansidão, ela tem uma coerência alinhada com o posicionamento.
A ideia de mansidão não é alguém que deixa a família desprovida de segurança. Não é isso. Mas bem-aventurados os mansos, porque herdam a terra. Bem-aventurados os famintos por justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque recebem misericórdia. Os puros de coração, porque verão a face de Deus. Os pacificadores, porque são filhos de Deus. A esses pertence o reino de Deus. É por isso que o Salmo 146, no verso 13, ele diz assim: não confie em príncipes, em meros mortais. Eles são incapazes de salvar. Mais uma vez, aquela retórica que nós já falamos aqui. Não é porque eles são inescrupulosos só, é porque a vida tem prazo de validade. E não existe um salvador da pátria. Não existe o São Sebastião do messianismo português. Não existe o Sassamutema da novela das 8. Isso é apenas um placebo. Apenas alguma coisa que quer nos tirar a capacidade de interpretar a vida. Só tem um Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se a sua esperança não está depositada em Jesus Cristo, você está fadado à derrocada final. Creia no Senhor. O Salmo 149, nós temos aí uma conclusão dos Salmos que está fundamentada. O salmista quer nos mostrar que Deus nos deu uma arma mística, uma arma que nós devemos lutar contra os nossos inimigos, sejam eles humanos ou espirituais, sejam eles hostes infernais, anjos que caíram, que se transformaram em demônios, ou qualquer outro tipo de inimigo. Deus nos deu uma arma, e essa arma, ela não é tomada de forma concreta. Essa arma, ela não é a arma do mundo. A arma que o Senhor nos deu é o louvor. É por meio do louvor que a igreja vence. É assim que a Bíblia nos ensina. É por meio do louvor que os nossos inimigos caem. É por meio do louvor que eles desistem. É por meio do barulho santo que eles se amedrontam. Lembra quando Deus disse para o exército de Josué fazer barulho? Ou outro exército também que me foge aqui, mas dentro do contexto de guerra, eles faziam barulho, e aquele barulho vinha na percepção do inimigo como um batalhão que se levantou, porque o barulho do louvor santo, ele intimida e amedronta os inimigos. É por isso que a igreja ela deve louvar ao Senhor. E o Salmo 149, verso 1 diz: aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Irmãos, Deus nos deu uma arma, nós precisamos louvar ao Senhor, louvar com entusiasmo, que a nossa boca se encha de alegria e os nossos lábios de louvor, porque é no meio do louvor que nós vencemos as nossas batalhas. E foram por esses salmos que nós caminhamos. E o Salmo 150, ele é um êxtase aleluítico. Lembra? Cada um dos salmos, do Salmo 146 a 150, ele começa com um aleluia e termina. A palavra aleluia é alelu, né? Louve, Iá, Javé, louve ao Senhor. Então ele começa, ó, louve ao Senhor. Ele pontua os motivos e termina, louve ao Senhor. Você tem aí um êxtase no Salmo 50, aleluítico. Assim como o Salmo 1 é a introdução, o 150 é a conclusão. Assim como o Salmo 1 é um manual, o Salmo 150 é uma explosão de alegria em homenagem, de glória, de doxologia, de tudo que foi dito. Assim como o Salmo 1 é a introdução, o Salmo 50 é a conclusão, é o êxtase. O êxtase é o estado de quem se encontra como que transportado para fora de si, de um mundo sensível, por um efeito de exaltação mística, ou de sentimento de alegria, de prazer, de admiração e de temor reverente. O louvor ao Senhor é esse estado de adrenalina santa, é esse estado que mexe com a psique, com a biologia do homem, a constituição. Tudo é no louvor que nós nos alegramos, é no louvor que o corpo produz uma boa adrenalina, é no louvor que nós encontramos motivo para continuar. Foi Deus que decidiu assim. Por isso que o Salmo 150 ele é
um aleluia, um êxtase aleluítico, porque nos Salmos Deus conta a história da redenção por meio da música. Há uma lenda judaica, e eu vou terminando aqui, mais ou menos assim. Isso é lenda, ok? Só para explicar. Eles diziam assim, ó: quando Deus terminou de criar todas as coisas, ex nihilo, ou seja, do nada, Ele voltou-se para os anjos, Deus voltou para os anjos e perguntou: qual a opinião deles sobre a criação? Imagine Deus perguntando: e aí, vocês gostaram do que eu criei? Irmãos, é lenda, eu insisto nisso, é lenda. Deus perguntou: qual a sua opinião? Os anjos responderam: falta apenas uma coisa, o som de louvor ao Criador. Aí então Deus, sendo assim, disse: Deus criou a música, a voz dos pássaros, o vento sussurrante, o oceano murmurante, e plantou melodia no coração dos homens. Tem um hino que nós cantávamos, nos idos lá, dos tempos passados, sobre o louvor, né? E a gente, no meio do hino, a gente cantava, né, sobre o murmurar dos ventos. Como o murmurar dos ventos tem aquele som que louva a Deus. O sibilar, balançar das árvores, o canto dos pássaros. O mundo é um mundo musical. O mundo é um mundo que celebra em harmonia a criação do Senhor. E Deus colocou dentro de nós esse desejo pelo louvor. Louvor não é um entretenimento da igreja. Louvor é um momento de adrenalina santa, de êxtase celestial, que nós elogiamos aquele que nos salvou, aquele que nos amou, aquele que nos levará seguros para a eternidade. É por isso que o último livro do texto bíblico, o Apocalipse, ele é musical. Ele é absolutamente musical, e ele termina mais ou menos assim. No capítulo 19, do 1 ao 6. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamavam: amém, aleluia! Então veio do trono uma voz, conclamando: louvem ao nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradavam: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu tenho um desejo, que no último dia, cada um de vocês faça parte dessa multidão. Você não pode perder esse coral. Se você perder tudo nessa vida, você terá algum prejuízo que pode ser recuperado. Mas você não pode perder o seu lugar nessa grande multidão. Há um prejuízo eterno. Você precisa no último dia estar no batalhão dos santos, que abrem a sua boca para louvar ao Senhor, como estrondo de muitas águas e de trovão, e dizer naquele grande coral: aleluia. Desse lado da eternidade, nós somos machucados, nós nos tornamos enfermiços, angustiados, e todas as tempestades nos trazem angústia, mas apenas uma brisa da eternidade, quando tocar na nossa face, nos fará esquecer de todas as tribulações. Você não pode estar de fora desse batalhão. Louve com êxtase agora, louve com alegria agora, para estar também naquele último dia. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pela maravilhosa composição dos salmos. Obrigado pelos autores
santos que escreveram, que mancharam o pergaminho com tinta. Essa não é uma mancha aleatória, disforme. Ela é uma mancha que compõe o seu caráter e nos convoca a alegria. É uma mancha feita com mãos de homens, mas conduzida pela mão do teu Espírito, que nos traz alegria, nos traz vigor, nos traz cura, nos traz entusiasmo e nos traz, Senhor, a certeza da vida eterna. Que possamos formar um grande batalhão de louvor, a arma que o Senhor nos deu para vencer as tribulações desse lado. Mas acima de tudo, que nós possamos compor a grande multidão que estará no último dia cantando aleluia, 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 eternamente aleluia. Naquele dia o colorido será mais colorido, a alegria será mais alegre, a vida será melhor vivida. Naquele dia nós seremos plenos de alegria, Senhor. Nos enche desse entusiasmo santo nesse momento, para vencermos as dificuldades do mundo. Nos enche de coragem, de destemor. Nos enche, Senhor, de paciência santa. Nos ajuda a engrossar o batalhão que canta desse lado da eternidade, para que no grande dia estaremos contados nas miríades das multidões eternas, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém.